Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou explicar. Isso aqui é um material que eu preparei para falar sobre as estruturas que o Sebrasp tem usado em suas provas discursivas em 2022, tá certo? Mas antes de eu falar isso, porque eu já sei que vai gerar essa dúvida, exatamente porque este vídeo foi exatamente produzido no momento em que houve, não é, do rebaixamento do Sebrasp enquanto organização social. Eu vou explicar um pouco esse rebaixamento, acho melhor fazer esse vídeo separado para você entender, tá? Então eu vou pegar aqui um espaço. Vou separar minha dica vai ficar em outro vídeo sobre o Sebrasp, um vídeo subsequente a este, tá? Então só você ir na ordem aqui no meu canal. E eu vou falar agora sobre a questão do rebaixamento. Só pra... Porque as dúvidas chegam, né? E você fica respondendo aluno por aluno, fica complicado. Então vamos lá. A primeira questão que a gente tem que considerar é o seguinte, gente. Eu estou muito tempo, mais de 2 décadas, né, mexendo com concurso público, então a gente vê de tudo acontecer. O que existia antes era o CESP, tá? Quem é mais antigo nos concursos vai se lembrar, CESP. O que era o CESP? O CESP era uma empresa pública, tá bom? Tipo Caixa Econômica mesmo, recebia dinheiro público para fazer concurso e tal, mas não passava de um centro de seleção, era isso. Quando foi, salvo engano, em 2013, criou-se o Sebrasp por meio de um decreto, tá certo? E aí, o que era um centro de seleção se tornou, não é, uma organização social, mas uma organização social não só de seleção pública, mas também de pesquisa, tá? Então era uma organização ligada à área de pesquisa, certo? No ramo do ensino. Enfim, nós tivemos recentemente a decretação, tá certo, do rebaixamento, ou seja, foi um decreto presidencial que rebaixou o Sebrasp da condição de organização social. Então, o que aconteceu? Houve um desligamento do Sebrasp em relação ao Ministério da Educação. Mas aí as pessoas perguntam, como é que ficam os concursos? Que é o que nos interessa entrar muito em questões, né, terminológicas do direito. Que eu falo que o direito é muito bonito, mas nós temos que analisar as coisas muito pelos fatos, tá? Primeiro que mesmo para vamos dizer assim, esse rebaixamento se concretizar, o Sebrasp tem direito a um processo administrativo, então eles podem brigar para manter esse status aqui, tá bom? Então isso ainda tem que esperar o Sebrasp se pronunciar e ver o que eles querem de fato, certo? Bom, em relação aos concursos, né? Ora, pessoal, o que está em vigor continua por causa dos contratos, tá bom? Continua. A questão da dispensa de licitação. O Sebrasp então não pode fazer mais concurso em que haja dispensa de licitação? Alto lá, não é bem assim não. Ele só não consegue mais usar como argumento, é até fácil guardar, não é? A 866 tem o artigo 24 e tem também o inciso, salvo engano, 24, tá certo? Em que a contratação por dispensa acontecia com vamos dizer assim, exatamente com a razão de ser uma organização social. Havia ali uma preferência, tá bom? Mas se o Sebrasp pode continuar sendo contratado, sem dúvida alguma. Porém, por exemplo, só vocês terem noção, a FGV vai ser contratada por meio de outro dispositivo, que é presente também no artigo 24 da 866, tá? Outro inciso. A FGV, por exemplo, em 2022, agora 2021, não lembro, quando o TCU contratou a FGV, contratou por meio de dispensa de licitação, porém com base no inciso 13, tá bom? Do mesmo artigo 24 da 866, tá? E lembrando que a FGV não é uma OS, entendeu, gente? Então, não adianta comemorar muito não, tá? Pra quem não gosta do Sebrasp, eu sei até porque isso talvez tenha acontecido. O decreto presidencial fala em encerramento de contrato, não é? Porque realmente afirma-se um contrato de gestão, tá bom? Com o Ministério da Educação. Porém, havia muito descontentamento nas carreiras da área de segurança, né? O DPEM, houve muito problema. DPDF, foi uma bagunça que o Sebrasp arrumou aqui nesse concurso, tá certo? A gente teve vários concursos aqui na área de segurança, o próprio concurso da Polícia Federal, a PRF, por exemplo, foram concursos que o Sebrasp fez, que chegavam na fase das discursivas, principalmente na fase dos recursos, né? Com provas muito polêmicas, etc. Chegavam na fase dos recursos, por exemplo, quando o Sebrasp ia julgamento de recursos, o que eles fizeram? Eles deram muitos argumentos aqui, pelo menos aqui, nesses 3 aqui, argumentos de negativa de provimento de recurso, mas argumentos padronizados.
Então aqui havia um padrão de respostas, os candidatos se identificaram, isso acontece mesmo, não é uma questão só do Sebrasp, tá? Olha, gente, FCC faz isso, né? Geralmente os bancos costumam fazer isso, arrumar esses argumentos padronizados, o que não aclara muito a situação sobre um julgamento ou não. Na DPDF não, minto aqui, ó. Na polícia do Distrito Federal, PCDF, tá? Na PCDF. Houve muitos problemas. Aqui não houve muito argumento padronizado, mas acontecia o seguinte: às vezes a argumentação não fazia sentido. Por exemplo, eu falo para um aluno meu que me procurou, falando: Júnior, a banca está alegando cópia de recurso. Ora, como eu mesma faço meus recursos pessoalmente, eu tinha total segurança que não tinha, eu falei para o meu aluno assim: olha, entra de novo, né? Peça para poder exibir, entra com mandado de segurança, peça para exibir, então, a contraprova de que realmente houve cópia, porque eu sabia que não tinha. E aí, quando ele foi pedir, sabe o que eles alegaram? Alegaram que. Deram uma outra alegação falando que ele. Não era cópia, era uma outra questão que não tinha. Aí piorou, tipo, eu não lembro agora qual foi a argumentação, sei que piorou a situação, que realmente não tinha nem como ele ter feito aquilo que eles alegaram, tá? Ah, sim, minto. Que ele não teria atendido vamos dizer assim, a disposição para apresentação daquele recurso aprazado, eu não lembro, assim, juro pra vocês que eu não lembro de cabeça, mas eu lembro que foi uma coisa assim bem pior. Eu quero achar no meu e-mail até. O lugar que eu vou exibir o nome do aluno, não quero fazer isso de cara, né, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, só se ele autorizasse. Então o que acontece? Eles deram duas alegações completamente descabidas, né, e tal. Então eu sei que depois abriram um prazo novamente para aqueles alunos que não tinham alcançado nem o mínimo na discursiva para poder recorrer, enfim, foi uma lambança, tá? Então eu acredito que o decreto do presidente Jair Bolsonaro veio muito por provocação mesmo. O pessoal dos carreiros policiais deve ter reclamado bastante. Cursinhos de peso que apoiaram lá o presidente nas suas eleições, né, devem ter reclamado também. O presidente deu o decreto desligando, tá? Essa é a minha suposição. Essa alegação não tem no decreto. Eu suponho que tenha sido isso. Porque para motivar um presidente para rebaixar uma banca, tem que ser uma coisa bem direta, tá bom? E não somente o encerramento de contrato, assim, de cara, só porque encerrou o contrato, porque isso não seria o suficiente. Mas como eu disse pra vocês, é meio que enxugar gelo, tá, gente? Por quê? Porque, rebaixa, então ela deixa de ganhar, por exemplo, aqui, receber fomento para a área de pesquisa, por exemplo, do Ministério da Educação. Mas instituições públicas podem vir contratar o Sebrasp, instituições do Estado, por exemplo, dos estados, das prefeituras, enfim, podem vir a contratar o Sebrasp sem que isso não signifique absolutamente nada, tá? É muito pouco, tá bom? É claro que o Sebrasp deve sentir pela falta de repasses para suas áreas de pesquisa, né? Pesquisa e avaliação principalmente, mas eu não creio que isso vai durar muito tempo, né? Primeiro que eles têm um processo para responder nesse sentido, eles podem recorrer, e esse direito é contraditório, né, na verdade. E a segunda questão, né, diz respeito ao fato de que existem outros dispositivos da 866, de dispensa de licitação no artigo 24, ali dentro mesmo, que pode motivar a contratação do Sebrasp para concurso público normalmente, tá, pessoal? Então, só falei a título de aclarar mesmo, só para o pessoal saber o que acontece. E quem já vem tendo concurso com a banca, né, tá com curso em andamento, vai seguir o seu curso normal, tá? Acho muito difícil qualquer coisa mudar nesse sentido, tá bom? Próximo vídeo, dicas sobre Sebrasp em 2022, sua estruturação. É bom ficar de olho porque é importante, tá?